O programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. Este programa a gente divulga aqui a psicanálise, e se você também tem alguma crítica, alguma pergunta, um questionamento, pode fazer a sua participação pelo WhatsApp, por escrito. Operadora 11 99290 7474. 99290 7474. E este programa tem a direção do Sérgio Souza, e também na técnica temos aqui o Juca Felizmino e o Fabiano, e também temos aqui a companhia alegre e atenta do Joaquim, que está sempre engravatadinho, sempre arrumadinho, não é? E Juca, hoje o Joaquim está ganhando de você, viu? E nosso programa trata da psicanálise, mas também de um jeito que você pode participar, né, por escrito. Por operadora 11 99290 7474. O tema do programa de hoje é sobre: você vive o que os outros pensam e falam de você, ou você vive a sua vida? Como é que é? Vamos ver no desenrolar do programa de hoje. E a gente também aqui ouve música. Mas antes de tocar essa música, eu queria fazer um registro que no próximo sábado, dia 27, tá certo, Joaquim? Lá no balneário do Cambuci, aqui em São Paulo, das 9 até em torno das 3:30 da tarde, terá uma feira da saúde. Vai ter acupunturista, médico, bem vários exames, para compareção lá. É um evento promovido pelo Rotary, o Clube Rotary do Cambuci, e também com outros grupos. Inclusive meu grupo também do Rotary está participando da Liberdade. No caso, o meu grupo é o grupo do Brás. Enfim, você pode entrar na internet, enfim, quem mora no centro pode comparecer lá. Procura aí Rotary do Cambuci, você vê que tem um evento bonito, importante neste próximo sábado, para você cuidar da saúde de forma gratuita e encontrar amigos lá também. É muito importante. E vamos ouvir música então, Juca? Um pedaço de música, vamos nesta. Muito bom. O programa Enivaldo do Vale, tem a missão, o objetivo, né, de divulgar a psicanálise. O tema do programa de hoje será: você vive o que os outros falam de você? Você vive a vida e o julgamento alheio, ou você vive a tua vida? E o assunto aqui abordado, você pode discordar, pode acrescentar, né, por escrito no WhatsApp, operadora 11 99290 7474. A psicanálise é um saber fundado por Freud, que viveu em 1856 a 1939. Ele foi pai e fundador da psicanálise, porque ele achou certo que tem coisas que estão dentro da gente, que machucam a gente, que aborrecem a gente, que traz ansiedade, desespero e até idealização de não viver, né? E ele tem que buscar. Então a psicanálise é um método de escuta, de fala, que você fala, e o que você fala tem uma origem, tem uma força interior que pulsa, mas também tem um alvo, o que se fala para atingir alguém, né? E o que se fala também para chegar em determinado momento. Você, quando ouve alguém falando
ou quando você ouve alguém, ou quando você foi mal entendido, ou coisas que pareciam ser e nunca foram, e enfim. Então, e as pessoas projetam para fora aquilo em que diminui, que é preconceito, que é bullying, que é defamação, que é julgamento. E aí, como que você recebe isto? Como que você recebe? Como que você lida com aquilo que falam de você? Por exemplo, tem pessoas que, diante de uma situação, digamos, de contrariedade, diante de uma situação de tensão, de conflito, ela perde a razão, ela perde a lógica, ela perde a consciência e ela regride para uma fase oral. É verdade, uma fase de 0 a 2 anos, de 3 a 4, de 4 a 5, 6, enfim, e ela age como, sabe, às vezes vomitando, às vezes doente, às vezes com ansiedade, às vezes com falta de ar, sufocamento. Sabe a criança em que tem aquela sensação de não ser a querida e fica abandonada no leito e ela assim como se sente sozinha, não sabe, de repente, quando aparece alguém conhecido, uma pessoa conhecida, ou sobretudo quem cuida, no caso mais a mãe, no caso assim, enfim, a criança fica mais sossegada. E assim mesmo é o adulto. O adulto, nós adultos, também temos essa sensação, às vezes de desamparo. Às vezes alguém falou alguma coisa. Eu lembro de quando criança, quando alguém falava uma coisa que para mim não era justo, não era verdadeiro, eu não podia fazer nada, só me restava o quê? A raiva, e o choro. Tem gente que resta o xingamento. Fala, xinga, braveja, fica falando sozinho, ou sozinha, enfim. Então é importante que a gente, seguindo os escritos, a orientação dos experientes psicanalistas, estudando mesmo, os freudianos, enfim, ou outros, a psicanálise, você vai vendo que cada momento a gente precisa de evoluir. Você precisa de evoluir, porque a pessoa fica regride. Tipo assim, tem pessoas que precisam sempre de ter um peito para mamar, de alguém, para poder, digamos, alimentá-lo. E ele é tão egoísta ainda que ele amamenta, ele suga você e ainda morde o peito, ele te xinga, fica bravo. É isso mesmo. Tem gente que tem a personalidade toda atrapalhada. Eu conheço gente que comprou casas, carro, estudou os filhos. É verdade. No governo de esquerda, e ele vai para a direita, é verdade, que tira direito dele. É verdade. Sabe aquela palavra ingratidão? As pessoas, por quê? Elas não vivem a realidade pensando, na razão, na lógica, a partir da realidade como ela é. Mas ela é invadida por conteúdos que são conteúdos, às vezes, hoje na época da fake news, de mentira na internet, muito mais. E quando as pessoas também usam o método, digamos, de entretenimento, seja novela, seja programa de auditório, seja o que for,
você perde o dia inteiro, você vai fazer um resumo daquilo ali, não tem nada que te evolui. Você trabalha só como fosse criança brincando, né? Brincando, mesmo sendo adulto. Leva uma vida sem progressão, sem senso crítico. E, assim, tipo, e a pessoa, o que ela vive? Ela vive o que? Ela precisa de um ídolo, de um famoso, de uma referência, ou eu lembro da pessoa, não, o meu capitão vai resolver todos os meus problemas, né? E ela não admite que a pessoa não vai fazer aquilo. Ela acredita, ela vive o que chega para ela, né? Então, veja só, o papel da psicanálise é trabalhar a cura da pessoa no seu interior, as suas dores penosas, emocionais, que traz depressão, que traz ansiedade, que traz idealização de não viver, mas também de fazer a gente interpretar o mundo como ele é, como você é, como que você lida com este mundo. Tipo assim, o Joaquim, ele é o quê? Ele é uma pessoa que lida com ele mesmo. Ele faz a avaliação de vida, ele pensa no que ele das consequências dos pensamentos, das suas ações, das suas emoções, enfim. Mas tem pessoas que... E depois ele lida com as outras pessoas. Você lida com o outro, com os parentes, com os vizinhos, com os colegas. Além disso, você lida com o mundo, com todo o mundo. Olha o cenário do Brasil. Olha o cenário do mundo de hoje. Né? Como estão as coisas. Então, por isso a importância da gente olhar e falar assim, o que você vive? Você vive a sua interpretação da tua realidade a partir de seu amor, de gostar de ti? Ou você vive um jeito de, digamos, de saborear o que os outros fazem? Ou você projeta o que você, dentro de você se projeta num ídolo, num famoso, uma pessoa importante, né? Você fantasia isto. E tem gente que vive a vida inteira neste contexto. Ela continua sempre uma dependente, uma criança, e ela, uma adolescente, nunca mais cresce muito, não pode ter 90 anos, tem atitude de adolescente diante do que ouve, do que vê, do que sente. Por isso é importante a gente seguir, digamos, os conselhos do Freud, né? Por quê? Porque o mundo, né, é difícil. E ele dizia, né, a gente é feito de carne e osso, mas a gente teria que ser feito de aço para suportar, para tocar a vida. É claro que a gente precisa sempre de olhar para a realidade e como a nossa realidade é, de forma verdadeira. Sabe aquela expressão que a verdade vos libertará? Que a gente é pó e do pó a gente voltará. Né? Esse tempo aí de pandemia, de Covid, de muitas mortes evitáveis, enfim, criou muito aquela concepção que a vida pode ser curta, que a vida não pode ser diminuída, né? Mas depende muito do comportamento de governos, né? Depende muito do comportamento jurídico do lugar, depende muito do comportamento religioso,
né? É interessante, né, que a filosofia fala de que o, a razão e a ciência, o saber, se não fosse a ciência, se não fosse o saber científico que trouxesse a vacina, os remédios, o que poderia ser da gente? Então, isso é interessante dizer. O saber científico está substituindo, tomando o lugar da superstição ou da crença. Crendice, sabe? Crê em tudo, né? Na mentalidade mágica. Eu lembro do padre Quevedão, parapsicólogo, que dizia que o povo tem a tendência a regredir ao primitivismo, à mentalidade mágica, não é? Ela não quer pegar o arado e tombar a terra, como disse Jesus, que dá sulavanco, suor, e ela quer milagre, ela quer cair do céu, ela não quer mudar nada, ela quer ficar como está e quer que Deus faça tudo por ela. E aí, nesse aspecto, está muito em pauta, no mundo de hoje, a pauta dos costumes. Dos costumes. Dos costumes. Tipo assim, os costumes, os princípios. Às vezes, as pautas que são os comportamentos das pessoas, da história, enfim, em cada tempo muda um pouco. Veja bem, hoje, o costume, antigamente eu lembro, Joaquim e o Juca também, né? Quando eu era uma moleque, quando o moço namorava uma moça e eles dormiam juntos, tinha que casar ou não tinha, Era um escândalo, era um negócio. Depois eu vi alguém, eu só namoro, eu só vou dormir com a moça, com a pessoa. Mas hoje mudou tudo. Hoje você precisa de atender as pessoas. A psicanálise trata disto. Como as pessoas são. Às vezes você vê que a pessoa é uma mulher, mas ela tem identificação como fosse homem. Ela coloca no documento, é lei. Você anda, eu estou aqui no centro de São Paulo, nós estamos em pé da Paulista, você vê os costumes diferentes. Todo tipo de casais. E todo mundo livre. Todo mundo. Eu não estou aqui defendendo isso assado. Estou analisando a realidade como está. O mundo, como você vive isto. Você fica indignado. Você vai ser homofóbico. Você vai cometer bullying. Vai ser racista. Vai ser o quê? Então, e essas coisas, esses conteúdos, machucam as pessoas. Eu falei que já mais de uma vez que eu acompanho, digamos, tantas pessoas, mas no caso da pessoa diz, eu apanhei a vida inteira para ser mulher, mas eu nunca quis ser mulher, só tinha um jeito, mas não é realidade, eu apanhava para ser mulher, e eu não queria. Aquela mulher famosa lá, enfim, a Leonora Áquila, ela dizia, eu queria um boneco e minha mãe me dava uma boneca. Eu não quero dizer, mas eu queria um boneco, ganhava uma boneca. E quer dizer, a pessoa apanhava, tinha que lutar. Essa é uma dimensão da vida. Por exemplo, hoje, o que as pessoas que são, digamos, religiosas trazem para as crianças em casa, para os adolescentes, para a juventude? Qual é o conteúdo? É o que Jesus
falou, não é? O que Jesus viveu, ou aquilo que os seus representantes falam e pregam, a mediação. É muito importante isto. O fundamentalismo, digamos, tanto pentecostal, qualquer outro segmento religioso. O fundamentalismo em cima dos costumes, né, para ganhar plateia, né, diminuição da evolução, da libertação dos segmentos sociais, das mulheres, dos negros, dos grupos, sei lá, tantos grupos que existem, né? Como é bonito a convivência entre as religiões, entre as crenças, mas de uma forma evolutiva, não uma forma de diminuir o outro, né? Ou desprezar o outro. Então, de qualquer forma, o tema de hoje é o seguinte: o que você vive? Como você trabalha as suas pulsões, os seus desejos? São confrontados com os desejos alheios dos outros? Porque quando a gente não vive aquilo que é o alcance da gente, o que é racional, o que é justo, o que é verdadeiro, quando a gente vive fantasias, né, a gente desaba. A pessoa vive em tristezas, as pessoas vivem, digamos, deslocadas, infelizes. E a gente é feito para viver a felicidade, mas a partir da verdade real do dia a dia. Olha, a psicanálise é um saber que ajuda a você, digamos, interpretar o que você pensa, o que você faz e interpretar também o teu desejo. O que eu faço? O que você faz com você, não é? Para você ter lazer, prazer e ter vida, digamos, digna. Vamos ouvir mais um trecho de música, Juca, pode ser? Muito bom, o programa Enivaldo do Vale está no ar, né, pela Rádio Trenon e também pelas redes sociais. Se você discorda, quer perguntar ou acrescentar alguma coisa, pode fazer a sua participação pelo WhatsApp, operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. Olha, a gente vive o tempo todo lutando. E de repente a gente olha se a gente digamos, é querido, é valorizado, é amado. A gente tem o desejo, né, da gente ser, digamos, querido e desejado, ou não. Claro que sim. Todo mundo tem desejo de ser valorizado, né? A pessoa quer ter seu prestígio. De repente a pessoa, ela esquece que ela pode se ocupar do jeito simples, sempre com aquilo que ela pode, com aquilo que ela tem o domínio. Tipo assim, o meu avô dizia, o pai da minha mãe, que a gente só pode colocar o chapéu na altura que o braço alcança. Hã? Tem gente que quer colocar o chapéu na altura que o braço não alcança. E aí a pessoa, ela vive um mundo de fantasia. Ela vive criando coisas, ela vive fazendo coisas que ela, todo dia, ela tem
que ser administradora de uma frustração. Né? Ela faz sempre ser administradora de uma tristeza. Né? E essa tristeza, digamos, pode ser passageira. Mas ela pode ser também como uma mina. Todo dia ela pinta na vida da pessoa. E cada vez mais ela fica insatisfeita. E os desejos dela, ela não tem, digamos, aquela capacidade de remanejar aqueles desejos. Ela se sente diminuída, ofendida, prejudicada. E o que ela faz? Ela faz teatro. Ela faz encenação. Ela fica doente, fica surda, fica paralisada. Ela gosta, muitas vezes, às vezes a pessoa insatisfeita, ela gosta, tem prazer de ser, digamos, sadista. O que é o prazer do sadista? Ela goza, tem prazer em defamar o outro. Ela tem prazer de bater no outro. Sabe aqueles grupos, de grupos, todo lugar, que um grupo é mais importante do que outro, uma família é mais importante, o meu time é mais importante, a minha torcida é mais importante, o meu grupo religioso, a minha equipe é mais importante do que a outra, não é? E aí vive o tempo todo naquela tipo de guerra fria, não é? De um mordendo o outro e assoprando. E nesse contexto, olha quanta vida destruída, quanto sofrimento. E muitas vezes, né, que poderia ser bem melhor, diferentemente a ser administrado, e aí poderia ser tudo completamente diferente. Então a psicanálise é um saber que ajuda um pouco você lidar com você, com o que você é, o que você pensa, para você se evoluir e se amar a si próprio. Porque muitas vezes a pessoa vive uma vida de luto. Ela sempre trabalhou e cultivou a perca de alguma coisa. Ou do peito da mãe, ou pai, ou um aconchego de quando era criança, jovem, enfim, ou vive a perca de alguém que ela gostou, mas não teve condição, nem coragem, nem possibilidade, e ela carrega aquela marca, aquele trauma lá. É interessante, viu, Juca? Porque o trauma, segundo a psicanálise, a gente começa o trauma quando a gente nasce. Você tá ali no útero da mãe, na bolsa d'água quentinha, né, protegido, enfim, nem ali tem lugar que não, mas, enfim, quando você nasce, você pega, alguém está fazendo um barulho, tem poluição, tem que tomar banho, tem que bater na bunda para respirar, você começa a avançar, sufocado, e aí começa a vida inteira, uma vida de trauma. E esses traumas podem ser sempre revividos e projetados com comportamentos, digamos, sofríveis. Tem pessoas que regridem sempre a um sofrimento. Eu conheço uma pessoa que toda vez que a gente conversa, ela fica repetindo as dores de quando eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, 15, 13. Ela vive aquele trauma como fosse hoje, com raiva, muda o tom de voz, fica ansioso,
acelera o coração e vive aquela raiva ainda. Capito? Né? A pessoa vive aquilo. Ela não vive a realidade. Ela vive uma regressão, né? Há uma defamação, há um sofrimento de pessoas que estão distantes, às vezes que são problemáticas, que sofreram traumas, abusos, maltratos, sobretudo no cenário que tem vícios, né? Vícios dos avós, dos pais, dos tios, bebida, ou qualquer outro vício. Uma vez eu perguntei ao pessoal como criança pode passar fome no Brás, centro de São Paulo, onde tem tanto armazém, tanto lugar que vende frutas, verduras. É verdade. Onde que criança fica com fome? Aí a pessoa falou para mim, olha, sabe, senhor, a criança fica com fome na casa dos pais que são viciados. Bebidas e drogas. Né? E aí, a criança vai se passando tantos traumas, tanta castração, né, que no futuro vai despertar nela, vai ficar crônica, em forma cronificada dentro do seu interior, né, comportamentos de sadismo. Né? A pessoa vive, aprende o que está externo. Eu lembro de alguém, da criança, que chegou na escola e mandava ver, dava a paulada, a porrada, batia nos outros, aí chamaram os pais lá, enfim, meus pais, enfim. Aí o moleque, bater pra mim é normal, meu pai bate na minha mãe todo dia, e ela também bate nele, é cultura. Quer dizer, aí o pai morre de vergonha, e que não sei o quê, enfim. E depois, coitado, a criança pode ser punida. Né? Então, gente, é interessantíssimo isso. Né? A gente, sabe aquele negócio? Vem em casa, tudo, minha família, tudo na paz. Na paz, uma ova. É verdade. Tem coisas que são do como é que chama? Do balacobaia. Né? E é tudo bonzinho. Outro dia eu lembro de alguém que falou assim, eu vi alguém lá do interior, sabe, de longe, e passou por São Paulo e viajou não sei quantos quilômetros, 300 quilômetros, e quis visitar a irmã na capital. A irmã não quis recebê-la, deu a maior desculpa esfarrapada. Na outra também não quis recebê-la. E ela ficou desamparada. Eu vim visitar parente. Aí eu pensei, mas o que é que tem por trás de tudo isso? De um não querer receber? O que é que tem por trás disso? Então, as pessoas, qualquer pessoa que tenha a vida, digamos, como disse o Zimmermann, o psicanalista David Zimmermann, pode procurá-lo aí na internet, tem livros, enfim, você vai ver. Né? Aquelas verdades penosas, as pessoas jogam por baixo do tapete, esconde. E essas verdades penosas, né? Elas não são encaradas de forma verdadeira, de frente em frente, e saber lidar. É como você, não sei se alguém já viu, você que está acompanhando a gente, já viu alguém amansar um burro, um cavalo primitivo, churco, Já viu alguém amansar burro? Chega uma hora que a pessoa tem que ter coragem, senão o primeiro coice ele some. Ele vai embora. E o burro toma conta. E aí o amassador, o domador, chega uma hora que ele usa
toda aquela potência, toda aquela força que o burro tem para servir, para tampar a terra, para carregar, para servir, para o serviço doméstico, né? Para carregar a gente para passeio, enfim, para lucro, para viver melhor. E assim também é a tua potência interna, né? A tua capacidade que você tem dentro de si, o que pulsa dentro de você, mesmo que seja traumas, que você sofreu, que você já viu coisas complicadíssimas, pega, trabalha isso de forma de frente, sem esconder, sem jogar no tapete, mas também não precisa ficar contando para todo mundo, em qualquer lugar. Olha, tem que ir no psicanalista, tem que ir no psicólogo, no médico, no psiquiatra. Olha. Enfim, e procura enfrentar, e você vai se, digamos aqui, adestrar você mesmo a se administrar e usar toda a força, né, como o Joaquim usa a força dele, o jeito dele, para ajudar a fazer ponte, né, para alguém arrumar dentes, para alguém ir no posto de saúde, para alguém conseguir cesta básica, para alguém ir atrás de justiça social. Né? Então, ou para criar arte, músicas, fazer o bem, progredir, fazer ciência, fazer templos, ajudar na comunidade, em algum lugar. Né? Tantas causas aí, aqui no Brasil tem tantas bandeiras, agora a questão indígena, a demarcação da terra, o índio tem que ter terra. São donos legítimos. Não é? E tem gente que tem a cabeça do dominador, do colonizador, em nome da fé, tá? Em nome da religião, no maior crente, maior devoto. É devoto para uma coisa injusta, de diminuir um povo, matar, e depois não ter nem culpa. Tem gente que fica pedindo perdão porque pensou mal, ou pensou numa menina, ou gostou de alguém e sentiu comovido, mexeu com ele, eu pequei profundamente, mas vai ajudar. É verdade. Quem está explorando, matando, não está nem se ligando, se lixando pela fome, mas está se preocupando com coisas, sei lá, com coisas de picuinhas. Tem pessoas que vivem a vida inteira. Eu conheci o cidadão, e que é interessante, tudo quanto é lugar que ele passava, ele arrumava o inimigo. Alguém tinha o olho gordo, era invejoso, ele sempre era uma vítima de alguém em algum lugar. E ele não era ruim. Ele queria ser bom, mas ele sabotava ele mesmo. Ele se angustiava. Tem gente que ela faz mal para si porque ela encontrou alguém. Alguém está sofrendo, ela bebe o sofrimento da outra pessoa. Ela vive o sofrimento da outra pessoa e anula ela. Ela nem se percebe. Isso aí, sabe aquela personalidade, digamos, masoquista? Que a pessoa gosta de um sofrimento, gosta de buscar notícia ruim e ficar passando para frente. Um sofrimento. Ixi, ela tem aquele prazer. Né? E aí, ela se identifica sempre com a mentalidade penosa, com comportamento sofrível. Né? E tem muita gente também que vive a vida inteira, né, buscando apoio em grupos, em pessoas que topam qualquer coisa. Não é verdade? Por que tem tantas corrupções? Tanto roubalheira, tanta violência,
tanto desmatamentos desnecessários, tanta água poluída, não é? Nós estamos aí diante de um desafio. Ou a gente planta a árvore, cuida da nascente e cumpre pelo menos a lei, ou senão a vida da gente está ameaçada. Como também a vida fica ameaçada porque a pessoa não vive o que ela quer, precisa de viver, a realidade dela. Ela vive achando que alguém pensou mal dela, aquela mentalidade fez o mal para ela, e ela fica agoniada. Ela não suporta, digamos, administrar ela mesma. Né? E assim, a vida, e pessoas assim são tão muito fáceis de ser tragadas. É como ser escadas por tantos segmentos, né, no mundo inteiro. Né? A gente sabe aquela expressão, o que é muito verdadeira, viu, Joaquim Juca? A grama do vizinho é sempre mais gostosa e verde, não é isto? Outro país, né? Eu vi muita gente falando, o Brasil é assim, brasileiro é assim, assado, e não sei o quê. E você não é brasileiro? Eu sou. Mas na Europa, não sei aonde, lá é diferente. A pessoa nem conhece. Nunca foi, nunca viu. Basta você dar uma olhada o que está acontecendo com a demanda de mercado de produção de alimento do campo, produção de grãos, de milho, de soja, de leite, de carne, no mundo inteiro. Por quê? Porque tem políticas de países para países, e que tem país que é abafado, se não tem autonomia, se não tem uma gestão, o país vive a vida de outro país, a realidade de outro povo, não a realidade da gente. Então a psicanálise é um saber, não é, que ajuda a gente, digamos, interpretar o mundo interno da gente, né? Interpretar o que os outros fazem e agem, né? Sem julgamento, mas interpretar. E também interpretar o mundo em torno da gente. Interpretar o mundo da gente. Sobretudo, o mundo, mesmo o mundo religioso, de fé, de crença, mas o mundo também do entretenimento. O mundo da televisão, o mundo da internet, o mundo do conhecimento e também o mundo do desconhecimento da verdade. Porque tem pessoas que não têm, digamos, o senso, né, de que uma mentira sobre uma pessoa, sobre uma realidade, traz consequências coletivas, muitas vezes, evitáveis. Então a psicanálise é digamos assim, é uma lente. Eu lembro daquele saudoso Caligari, ele dizia, eu leio o mundo, eu olho o mundo com as lentes da psicanálise. Né? O jeito de enxergar. O jeito de interpretar. Vamos ouvir mais um trecho de música, Juca? Vamos nesta? O programa Edivaldo do Vale, hoje estamos debatendo, falando sobre esse assunto. Né? Você vive o que os outros pensam e falam de você? Como é que você lida com isto? Nós temos várias personalidades que são formadas desde quando a gente nasce, né? Na fase oral, na fase anal. Procura na internet aí, pesquisa nos dicionários, enfim, o que significa fase
oral? O que significa a fase anal? O que significa a fase fálica? O que significa a fase da latência? O que significa a fase da sexualidade ou a fase da puberdade? Tudo que possa acontecer nessas 5 fases na vida da gente, de cada pessoa, se torna um produto final do adulto. Do adulto. É interessantíssimo isto. Você fazer essa observância. E depois você busca também aí, na sua pesquisa, o que significa inconsciente, inconsciente na psicanálise, em Freud, ou qualquer outro, busca. Busca também o que significa, o que é ego. O que significa o ego? O que significa o superego? Essas instâncias, digamos, inconsciente, ego e superego, são importantes para você, digamos, fazer uma interpretação de você mesmo. Como que você lida com aquilo que pulsa de dentro de você? Os seus desejos. Os seus desejos. O que você faz? Nossos desejos são amplos. Desejo de amor, de viver, desejo de ter prazer, desejo de ter, digamos, poder, desejo de ter bens materiais, desejo de ter uma profissão, desejo de ser escritor. Mas tem gente que tem o desejo sempre de ser vítima. A pessoa tem esse desejo de ser autossabotamento. E vem de onde? Isso vem de dentro da pessoa. Pulsa de dentro. Freud chamou isso de pulsão de vida. Pulsão de vida, quando você tem um princípio de pulsão de vida, é a fome, a sede, pulsão de sobrevivência. Senão eu morro, senão eu fico aniquilado. Mas tem pessoas também que têm pulsão, que o Freud chamou de impulsão de morte. Quando a pessoa pulsa inveja doente, ciúmes, raiva, rancor, ela mesma, de dentro dela, ela fica vivendo isso. E daí, quando ela depara com o julgamento alheio, ela se sente desestruturada. Aí é interessante, na psicanálise, ajuda a pessoa, você, a se olhar com você, como que você é. Você é aquela pessoa que discorda da outra pessoa, mas você negocia, tipo assim, o Joaquim tem a esposa dele, e ele quer uma coisa, ela não quer, mas depois entra em um acordo. E aí as pessoas acabam fazendo caminhada juntos, administrando a vida juntos, criam filhos, escola, empresa, administra a vida. Agora, você cede, enfim, entra a razão, entra o valor do outro, entra a escuta. Não é um ditador. Eu posso. Ou então eu julgo o outro. Essas instâncias mentais, digamos, mapeadas por Freud, superego, ego e também o id, o inconsciente, essas instâncias são importantíssimas. Porque quando você está desorganizado internamente, tudo pode ser triste para você.
mas com você lida com percas, ou com machucado, ou com defamação, ou com o que os outros pensam, falam de ti, isso é dignidade. Isso é direito à liberdade. Isso é o amor próprio. Você vai deixar sucumbir? Você vai deixar para o anjo Deus, ou sei lá, para o santo fazer tudo para você, e você não muda nada de opinião? Precisa de seguir. Escarar a verdade, como disse Jesus, a verdade vos libertará. E é verdade mesmo. Aí o que é interessante isto? Você lidar. Tem pessoas que têm um jeito do ego ser tão volúvel que tudo que dá vontade ele permite. Beber, falar mal, fofocar, mentir, tudo que vem de dentro de raiva, de sofrimentos, ele fica revivendo isso a vida inteira. Mesmo com 80 anos, enfim, e precisa nem vai esquecer nada, ninguém esquece nada. Fica arquivado, fica aqui, é que vem à tona. Mas como é que eu lido com isto? Você é forte. Então eu preciso te domar. Preciso de me administrar. Freud falou disso. Um cavaleiro, com jeito, leva o cavalo aonde que ele precisa de ir. Senão o cavalo leva para o atoleiro, leva para o espinho, para a mata. Então é isso que é importante na psicanálise. A gente tem que ficar muito atento, porque tem muitas lideranças no mundo inteiro, tanto religiosas, como políticas, jurídicas, e lideranças políticas poderosas, que fazem guerras, que matam. Olha o que está acontecendo o que está acontecendo na Palestina. É o que está acontecendo em Israel, no mundo inteiro, mesmo aqui no Brasil, tanta violência, tantas mortes, tantos tiroteios, quer dizer, tudo isso, gente, pulsa de dentro das pessoas, em nome de uma realização, de um desejo, de uma projeção. E a gente parece que está, se não tomar cuidado, está regredindo. Está regredindo. Está regredindo. Tem gente querendo ditadura, querendo, em nome de Deus, tá? Querendo maldade em nome de Deus, em nome de alguém. Então, é importante a gente não ter nenhuma, digamos assim, a gente não tem nem... É importante a gente saber que a gente precisa de evoluir. A gente é importante criar uma história, criar um segmento novo, um jeito novo de existir, de viver e também um jeito novo de interpretar. O programa de hoje tratamos deste assunto, e você pode um dia ou qualquer outro perguntar, acrescentar alguma coisa por esse telefone, operadora 11, pelo WhatsApp 992907474. Queria muito agradecer a Dora, o Agamenon, o Gustavo, o Amando, o Alex, professor. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente pela internet. Saúde, paz e fé na bagagem. Qualquer momento a gente volta com mais.